que é a hiperatividade cerebral? Vamos começar por esse tópicozinho aí, então, que muita gente às vezes fica em dúvida do que é a hiperatividade cerebral. E aí, o que é a hiperatividade cerebral? Na verdade, essa questão da hiperatividade cerebral, a gente tem que entender que muitas vezes é diferente um cérebro de crianças e adultos neurotípicos, que são as crianças que têm TDAH, hiperatividade, déficit de atenção, impulsividade, de crianças normais, adultos que não têm nenhuma síndrome. E aqui nós estamos falando então de um cérebro hiperativo. E a questão toda é que nós temos neurotransmissores dentro do nosso cérebro que trazem atividade cerebral, onde vem vários e vários pensamentos. No vídeo eu expliquei sobre a questão de quantos pensamentos por dia nós temos. Nós temos muitos, mas milhões de pensamentos por dia. E que a velocidade do pensamento, até inclusive até não me esqueci de trazer minha anotação, mas eu acho que era mais de 70 mil pensamentos por dia, é mais rápido do que a velocidade da luz. Então, a força do pensamento é algo muito, muito forte. Só que no cérebro que tem a atividade realmente acelerada, isso vem com uma intensidade muito forte. E principalmente quando a gente está falando de crianças. Então, aí vem uma aceleração muito intensa, muito intensa. A atividade cerebral da criança que tem hiperatividade, ela é muito, muito intensa. E muitas vezes isso vem podendo causar prejuízos. E aí nós temos que tentar fazer com que isso deixe de ser um prejuízo e se torne um benefício. E sobre essas questões que nós vamos falar hoje. Primeiro ponto, nós vamos começar falando sobre a questão dos prejuízos, tá? Sobre a questão do que uma hiperatividade pode causar de prejuízos. A insônia, problemas com o sono, a questão do sono é um dos maiores prejuízos que a gente pode vir a ter por um aceleramento do cérebro. O cérebro extremamente acelerado, o cérebro extremamente agitado. Então, o sono, que a gente diz que é a ausência da qualidade do sono, não só a insônia, mas uma falta de qualidade no sono, isso causa um grande prejuízo para o cérebro, que no caso nós estamos falando de um cérebro extremamente agitado. Isso é o ponto número 1 que nós precisamos chamar atenção. E aí nós viemos falar de síndrome das pernas inquietas, membros inquietos, apneia do sono, insônia em si. E esses problemas, muitas vezes, a gente tem que entender que às vezes o problema não é diagnosticado. Hoje em dia, nós temos pesquisas comprovando, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 70 milhões de pessoas têm problemas com o sono. No Brasil também são milhões de pessoas com problemas com o sono. E muitas vezes não se descobre a raiz, a origem do problema. Não se descobre o porquê que a pessoa tem um problema de distúrbio de sono. E o que acontece? Esse aceleramento do cérebro impede a qualidade de sono. E aí você vai me dizer assim, tá, mas isso acontece só com adultos? Não. Isso acontece muito com crianças. Só que com as crianças nós precisamos fazer uma observação maior. Porque muitas vezes a gente vai verificar a cama da criança está toda agitada, embolada, travesseiro totalmente caído no chão, as cobertas reviradas. A gente não consegue perceber o quanto a criança ela foi agitada naquele sono, ou seja, ela não teve uma qualidade de sono, ela se revirou a noite inteira. Outras vezes a criança troca o dia pela noite, não dorme bem à noite, quer mexer em eletrônicos, perambula pela casa, não consegue dormir, tem problemas de falta de ar, né, que a gente chama apneia do sono. Então, tudo isso são coisas que são problemas na qualidade do sono da criança. E tudo isso muitas vezes pode estar envolvido com a questão da falta do descanso, do desligamento do cérebro. Do cérebro não estar tendo aquele descanso noturno, pelo aceleramento do cérebro. E o que significa isso? A criança está com muita intensidade cerebral. O neocórtex está ali trabalhando muito e ela não está conseguindo trabalhar com essa intensidade para fazer o repouso e fazer com que ela consiga manter essa memória para a consolidação das informações. Aí você vai me dizer assim, tá, mas você está falando do problema, mas e como ter a solução? O que a gente tem que entender que
criança ela tem hiperatividade, que tem a questão do TDAH, ela é altamente criativa. Ela tem inúmeras habilidades. E essa questão do cérebro ser intensamente agitado apenas acontece porque ela tem muita informação lá dentro da mente dela. Ela só não está conseguindo organizar as ideias. Ela não está conseguindo falar tudo o que ela pensa. Ela não está conseguindo organizar aquilo que está na mente dela. Ela não está conseguindo expressar aquilo que está na mente. Ela não está conseguindo fazer a expressão dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ela não está conseguindo colocar para fora. E isso está fazendo que um distúrbio do sono ocorra. Então, ela não está conseguindo fazer com que a aprendizagem se consolide na memória longa. Então, isso está causando conflitos no neocórtex, tá? E isso está causando problemas e prejuízos. Por quê? A gente tem que entender que o nosso consciente e subconsciente são duas coisas diferentes. Então, vamos lá. Vamos falar de novo da questão do consciente e subconsciente. Nós temos que entender que nós gastamos energia para fazer atividades cotidianas e para fazer atividades que não são cotidianas. Quando nós fazemos coisas com o nosso consciente funcionando, normalmente, em média, nós fazemos essas atividades em torno de 5% do nosso cérebro para atividades conscientes. E 95%, em média, para atividades inconscientes que a gente faz de maneira automática. Eu sempre digo assim, pensem naquele filme Clique, né? Como se a gente estivesse agindo lá no piloto automático. Claro, né, de uma maneira um pouco menos intensa, mas seria isso. A gente escova os dentes, come, vai para a escola, vai para o trabalho, dirige, volta para casa, faz atividades cotidianas que não exigem um esforço mental tão intenso. Agora, digamos a criança, ela vai para a escola, ela assiste aula, ela vê o coleguinha, ela vai para o recreio, ela faz o lanche, ela chega em casa, ela assiste televisão, ela faz a sua rotina. Nada disso está fora do seu padrão, atividade cotidiana. Chegou o dia da prova, ou, por exemplo, um adulto fazendo um concurso público, ele precisa usar muito mais do que a sua mente consciente. Ela está fazendo algo consciente, ela está fazendo um esforço mental. Nesse momento do esforço mental, está usando o seu consciente. E no utilizar esse consciente, a energia utilizada nesse momento é muito maior. Então, nem todas as atividades que a gente faz durante o dia, nós usamos esse esforço mental tão grande. Então, é por isso que nós temos que entender que nem todas as atividades a gente utiliza o consciente. E a mesma coisa na aprendizagem da criança. Na sala de aula, nem todos os conteúdos vão entrar na sua memória de longo prazo. Muitos vão ficar somente na memória curta e vão cair no esquecimento. E para que se consolide na memória de longo prazo, tem que entrar num processo de aprendizagem que tem que ser consolidado lá nessa fase noturna, lá na hora do sono. Aonde a mente, ela não dorme. O cérebro, ele não vai dormir, mas ele vai consolidar as informações na memória. Então, essa mente acelerada da criança, ela não vai deixar de ser acelerada durante o sono. Ela vai continuar sendo igualmente acelerada. No entanto, ela vai estar lá consolidando as informações criativas da criança, fazendo todo o processo criativo, trazendo ideias, trazendo insights, trazendo procedimentos que para ela vão ser extremamente importantes, para o adulto também, mas num processo de consolidação, mas trazendo relaxamento para o dia seguinte haver descanso. Porque senão a criança vai acordar no dia seguinte mal-humorada, não vai conseguir aprender na escola, não vai ter qualidade. O adulto, se for um caso, o adulto, ele vai ir para o trabalho cansado, vai ter cansaço físico, não vai ter qualidade, ele não vai dormir bem, ele vai estar sempre em mau humor. Então, assim, são coisas que são importantes. Tem que haver o desligamento. Esse é o ponto. Tem que haver o descanso físico. Mas o cérebro, ele vai continuar trabalhando o subconsciente na consolidação das informações, formando a criatividade. Ele não vai deixar de trabalhar e ele continuará sendo acelerado. Porque a partir do momento que existe o hiperaceleramento do cérebro, não significa, porque é uma condição, que ele vai deixar de ser assim. Só que a gente precisa entender os limites desse aceleramento. E aí vem pontos que a gente precisa ter de atenção. Como que a gente vai utilizar essa hiperatividade cerebral na questão noturna? Porque é exatamente isso. Nós vamos aprender que a hiperatividade cerebral, ela pode ser utilizada.
E o porquê disso? Qual a vantagem de nós sabermos isso? E como que nós vamos poder saber que isso vai ser benefício? Nós temos esse conhecimento que as crianças, na verdade, têm que ser cuidadas, que as crianças, na verdade, elas precisam de ter mais cuidado e que existem, sim, técnicas que vão fazer com que elas relaxem durante a noite, tenham um relaxamento noturno, para que elas possam ter uma cognição melhor, e essa é a questão, para que a aprendizagem seja consolidada. E essas técnicas são fundamentais, tá, gente? Então, assim, essas são as vantagens. É isso que vocês têm que entender. O porquê que nós temos um trabalho focado na técnica de aprendizagem. Por que o programa TDAH Fora da Caixa forma essas técnicas de aprendizagem? Focando no hiperfoco, na memória, na questão da aprendizagem, na questão da consolidação da memória, nessa questão toda de como fazer esse processo de cuidado, esse processo de cuidado da mente das nossas crianças. E com isso fazer a compreensão dos nossos pequenos para que também nós consigamos aprender a lidar com nós mesmos. Porque como nós estamos aprendendo a lidar com os nossos filhos, automaticamente a gente aprende a lidar com quem? Com nós. E aí nós vamos começando a perceber o quanto nós podemos evoluir também. Porque isso foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu consegui ajudar o meu filho, eu consegui entender os meus problemas e eu evoluí. Então, esse é o ponto. É evolução, né? Eu sempre falo isso. Hoje, então, a gente está falando desse tema. E por que essa hiperatividade cerebral consegue gerar hiperfoco? Vamos pensar um pouquinho, né? A gente fala muito em hiperfoco, hiperfoco, hiperfoco. Como que essa hiperatividade cerebral gera o hiperfoco, né? Como é que a gente consegue ter essa conexão? A gente fala muito com o pessoal que tem TDAH, consegue gerar o hiperfoco. A hiperatividade cerebral, na verdade, que é esse cérebro que tem muita cognição, que tem extremamente cognitivo, que é um cérebro muito criativo, que ele cria insights extremamente positivos. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Assim, ó, para todos vocês que estão aqui. Nós temos aqui, ó, tá, pessoal? Nós temos duas áreas que são do do córtex pré-frontal, tá? Essas áreas do cérebro das crianças que têm TDAH, o que acontece? Elas são diferenciadas especificamente. Então, o que acontece? É um cérebro extremamente mais criativo. Essa é a questão. Eles são criativos, mas eles têm alguns problemas no sentido da cognição. Então, não é que eles não têm cognição no sentido de não conseguir aprender, não é esse o ponto. Eles têm dificuldade de organizar a aprendizagem e consolidar a aprendizagem. Mas isso não significa não poder aprender, muito pelo contrário. Um dos maiores gênios da história é comprovado que tem TDAH, ou seja, são extremamente inteligentes. A questão não é o QI, não é o coeficiente de inteligência, e sim a organização de todo esse conhecimento e toda essa inteligência que tem nessa atividade cerebral que está lá dentro e conseguir organizar isso. Então, vocês imaginem uma mente de uma criança extremamente criativa, inteligente, que está lá com um monte de informações não sendo compreendida. Essa é a maior parte dos problemas. Ela tem muita coisa, ela tem muita pergunta, muito questionamento, ela está lá sendo questionada por todo mundo, sendo questionada o tempo todo, está ali sendo questionada, está sendo questionada por muitas pessoas, e aí o que acontece? De repente, essas pessoas chegam, né, após esses questionamentos, e não conseguem entender que aquela criança está perguntando coisas que têm que serem respondidas. Eu sempre digo, as crianças estão perguntando, responda exatamente o que a criança perguntou. Porque aquilo ali é algo que para ela é importante. Se para ti é algo desnecessário, para a criança é importante, é uma fonte de informação que ela está precisando. O que para nós é simples, para a criança não é. Ela tem como se fosse uma folha em branco sendo preenchida todos os dias. Cada pontinho para ela é um ponto de ligação que ela está fazendo na mente dela desde que ela nasce.
Então, tudo que para nós ali é algo simples e banal, a criança está fazendo conexões. E ela está lá, gerando a informação e a criatividade dentro da mente dela. E ela está lá, gerando a informação. E cada vez ela tem mais pergunta para fazer. E cada vez ela tem mais pergunta para fazer. E aquele cérebrozinho dela lá tá mil. E nós estamos enlouquecidos, respondendo 10 mil perguntas ao mesmo tempo. Porque uma criança TDAH, ela não te faz uma pergunta, ela te faz 20 ao mesmo tempo. Ela faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando chega na nona, tu já tá tonto, porque tu já respondeu tanta coisa que tu já não aguenta mais. E aí tu pensa assim, meu Deus, vou seguir respondendo. Não, mas tem que seguir respondendo. Porque eles têm muita coisa para ser respondido dentro da mente deles. Essa que é a questão. E se tu poda isso, o emocional da criança quebra. E é isso que acontece muitas vezes. Pela falta de entendimento. A ausência de entendimento. Esse é o ponto. A ausência de entendimento da situação. Então, o hiperfoco é exatamente estar conectado com tudo isso. Ele está numa conexão. A conexão dele está bem nisso aí. A partir do momento que o cérebro ele é extremamente acelerado, 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 nós temos o quê? Um cérebro extremamente acelerado, muito acelerado, e aonde o hiperfoco ele vem que a criança ela consegue se concentrar ao extremo em algumas coisas que ela quer, porque ela quer aprender aquilo, muita coisa. E isso, às vezes, o pai e a mãe não conseguem entender por que a criança fica nessa atividade por tanto tempo, muito tempo naquela mesma atividade. Aí o pai e a mãe ficam assim, nossa, mas por quê? Por que tudo isso, né? A criança está ali há 2 horas fazendo alguma atividade e o pai e a mãe não entendem 2, 3, 4, 5, 6, às vezes um adolescente 7, 8, 9, 10 fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, porque ela entrou numa concentração extrema de hiperfoco, com o cérebro a mil, agitado ao último. Agora vamos a um adulto. Por isso que eu digo assim, vamos a um adulto que eu acho que aí a situação fica um pouco mais clara. Existem casos, e aí eu venho ao caso do prejuízo. Por isso que os médicos falam muito para cuidar a questão do hiperfoco e do aceleramento, da hipomania, do aceleramento do cérebro e essas questões. Que, no caso, digamos que entra a pessoa nesse estágio de hiperfoco, nesse estágio de hipomania, nesse estágio de aceleramento do cérebro, e ela entra numa intensa produção, digamos, de um projeto, de um trabalho, de alguma coisa que está executando, e aí a pessoa fica a tal ponto de virar uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, pensando que é o super-homem, né? Pensa que pode tudo mais um pouco, porque precisa terminar aquele projeto, porque aquilo ali é super importante, porque eu posso, porque eu posso. E aí o que acontece? Essas questões do hiperfoco acabam causando prejuízo muito grave quando as pessoas causam isso, porque daí acaba causando prejuízo na saúde, a pessoa não para de trabalhar, ela entra num foco extremo. E isso causa um prejuízo muito forte. A pessoa simplesmente não consegue sair do hiperfoco. Então, é regular o hiperfoco para a pessoa entender que ela tem que ter entrada e saída do hiperfoco é o essencial para uma vida saudável, para o sucesso profissional do adulto, para o sucesso da criança na escola, para que ela não entre num hiperfoco, por exemplo, num videogame de ficar 4, 5 dias um adolescente num videogame jogando sem parar, para que nós consigamos ter qualidade, para que nós consigamos compreender as diferenças. Então, assim, a gente precisa entender as coisas, precisa compreender essas necessidades. Tudo isso é fundamental para a essência das crianças. E voltando, então, a gente tem que entender para quebrar essa objeção de que é só ruim essa hiperatividade cerebral. Não, ela pode ser positiva, desde que nós consigamos fazer com que haja um descanso noturno e desde que a gente consiga entender como entrar e sair do hiperfoco. Então, vamos começar a entender algumas diferenças. Qual a diferença entre aceleramento do cérebro e hiperatividade? São coisas diferentes. Nós temos o aceleramento do cérebro, que pode gerar hipomania, que é uma das doenças que não tem nada a ver. Hipomania ela pode ser de bipolaridade, pode ser de alguns problemas psiquiátricos distintos. E hiperatividade, ele vem tanto para a questão do cérebro, como para a questão motora, como para outras questões que estão vinculadas a uma série de circunstâncias. É a criança que não para quieta, é aquela questão que o adulto que é agitado com uma questão emocional, uma questão interna, emotiva,
em vários aspectos que vai além do aceleramento do cérebro. Então, nós temos que entender que a hiperatividade ela não é uma questão só do cérebro ser acelerado, e sim um todo. A hiperatividade ela vem numa questão muito maior do que um mero aceleramento do cérebro. São coisas diferentes. Estamos falando de situações diferentes. E quais as vantagens de nós aprender a utilizar o hiperfoco? Quando a gente aprende a utilizar o hiperfoco da maneira correta, nós vamos conseguir ter excelência das crianças nos estudos, dos adultos no trabalho, porque daí tu vai entender o momento certo de focar para uma aprendizagem. A criança vai entender o momento certo que ela vai entrar e sair do hiperfoco para fazer uma prova. Ela não vai ficar lá 2 horas viajando na hora da prova e aí quando chega nos 5 minutos finais ela tenta fazer a prova e entrega a prova em branco. O adulto ele não vai procrastinar trabalho. Então isso são vantagens do hiperfoco. Entender as técnicas de como sair do foco e entrar no foco é essencial. São coisas que são primordiais entender como entrar e sair do hiperfoco. E aí vem as questões. O TDAH, ele hoje está sendo muito visto assim, é prejuízo, é prejuízo, é prejuízo. Hoje se fala mais em TDAH. Quando eu iniciei, lá em 2019, muito pouco se falava, né? Agora começou a se falar mais. Eu fico feliz com isso. Eu sempre digo, porque conhecimento libera. Pelo menos agora as crianças vão sofrer menos, porque pelo menos os pais vão começar a educar, vão ter mais consciência e conseguir tratar melhor os seus filhos. Mas a consciência de que a síndrome não é algo que é um prejuízo tão grande à criança é que precisa ter consciência. Porque, na verdade, as maiores celebridades que temos hoje comprovadamente tem TDAH. Em todas as áreas, nós estamos falando em esportes. Simone Biles, Michael Phelps são exemplos. Bill Gates, Thomas Edison no passado. Tá? Nós estamos falando de historiadores, nós estamos falando de literários, estamos falando de muita gente, mas muita gente. E assim, eu, por exemplo, tenho empresas, tenho muito sucesso, sou advogada formada. Então, assim, a questão é entender como a gente funciona faz com que nós consigamos ter sucesso profissional na vida. Né? Eu tenho uma filha hoje se formando na faculdade com 20 anos. Passou com 16 anos na federal. Então, a questão é entender como se funciona as nossas circunstâncias. Se compreender é o processo. Se entender é o processo. O processo é autocompreensão. Esse é o primeiro passo. Né? Isso aí é o passo fundamental, o passo número 1. Por que a gente tem que entender quais vantagens e desvantagens de aproveitar a hiperatividade cerebral enquanto estamos dormindo? É vantagem ou uma desvantagem de aproveitar a hiperatividade cerebral quando dormimos? Vamos pensar um pouquinho. Se nós estamos sofrendo durante a noite com insônia, apneia, síndrome das pernas inquietas, passando por todos esses problemas, nós precisamos resolvê-los, certo? E como é o contrário? É fazer o quê? Com que o aceleramento do cérebro faça com que nós tenhamos uma apreensão cognitiva correta para que a memória tenha uma absorção correta e o cérebro ele não vai deixar de ser acelerado à noite e a gente consiga ter uma cognição de excelência para que a gente consiga ter insights produtivos perfeitos na noite para que no dia seguinte a gente esteja bem e com ideias renovadas. Vocês nunca ouviram falar que à noite vem as melhores ideias, vem os melhores insights, vem as melhores oportunidades durante o nosso sono? O nosso cérebro nunca para, ele sempre segue, inclusive à noite. Então, na verdade, é um baita de um benefício, só que a gente tem que tirar aquilo que é ruim. Então, nós temos que saber como fazer isso. E eu vou dar só um passo para vocês. Tem várias técnicas, mas eu vou dar uma, que é simples e que qualquer um vai dizer. Aprender a entender que a gente precisa relaxar o organismo. E uma das técnicas de relaxar, principalmente para as crianças, é fazer as crianças fazerem atividade física para que à noite o corpo delas estejam cansados e a mente desacelere, ou seja, haja relaxamento, e a dopamina faça com que elas durmam. Então, quando a criança ela faz atividade física regular, de alta intensidade, normalmente ela dorme melhor. Então, isso é apenas um ponto
Não só esse, tem vários. Mas isso já é um passo a se fazer para auxiliar. Tem outras coisas, tem muitas outras coisas, cada caso é individual, mas isso é simples que todos já devem começar. Todos, independente. Todos devem pensar que se a criança está com dificuldade de sono, está com agitação mental, não está conseguindo dormir, ela precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio de relaxamento e precisa de uma atividade física durante o dia para que ela consiga relaxar à noite. Isso é ponto pacífico para que ela durma melhor. Isso é algo essencial, essencial para o sono. E eu queria dar o meu exemplo, né? Porque sempre a gente vem trazer algum exemplo de uma pessoa, se alguém conseguiu equilibrar essa questão, né, do cérebro agitado. Eu vou falar que eu tive muita insônia infantil, sofri de insônia por muitos anos. Muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos. A insônia foi um dos problemas maiores da minha vida. E hoje eu tenho esse cuidado, eu durmo cedo, eu acordo cedo. E para mim é algo que mudou minha vida, transformou minha vida depois que eu consegui resolver meus problemas de sono. A descoberta do TDAH para mim foi, acho que, uma das maiores coisas que melhores me auxiliaram, me entender, me compreender. E a insônia não foi uma coisa que me acompanhou por um dia, mas por uma vida. Porque a insônia, eu me lembro de ter insônia desde os meus 5, 6 anos de idade. Eu já perambulava pela casa à noite enquanto meus pais dormiam. E não existe nada pior do que você não conseguir dormir enquanto todos dormem. E durante o dia, você seguir acordado, com um cansaço extremo, e é algo terrível. Então, cuide suas crianças, porque muitas vezes vocês não sabem o que as crianças estão passando à noite. Cuide se a criança realmente ela não está levantando à noite e se desgastando pela manhã e não conseguindo levantar, porque ela não teve uma noite de sono adequada. E vou dizer para vocês que descobrir a realidade, a raiz do problema, é algo que é fundamental. É fundamental descobrir o porquê das coisas. A partir do momento que tu descobre o porquê, você começa a ter disciplina. E essa disciplina faz com que você mude a sua vida. E faz com que isso se transforme. Eu hoje tenho essa disciplina, que eu brinco que depois das 10h30 pode o bonde estar andando, ligar meu celular, ninguém vai cair o mundo e não tô nem aí. No outro dia de manhã eu vou ver, porque eu acordo cedo, mas de noite não tem. Depois das 11 ninguém me pega. Então é algo que eu, hoje, minha vida foi transformada porque eu consegui voltar a dormir bem. Dormir bem é essencial. Então, cada um de nós temos que entender as nossas dificuldades para que a gente consiga se transformar como pessoa. Não adianta eu só vir aqui falar dos outros, às vezes a gente precisa falar um pouquinho de nós. Eu não sei o que você, como mãe, está passando com a sua criança ou você mesma, sem saber o que está acontecendo aí do outro lado. E eu dei algumas dicas, né, com relação às crianças, mas com relação a você, mãe, procure ver aquilo que lhe relaxa no final da noite. Eu não sei o que você gosta de fazer no final do seu dia. Eu agora vou sair daqui e vou fechar tudo. E não vou falar com mais ninguém, eu vou embora para casa. E eu vou falar com meu marido, e o que eu vou fazer? Eu vou tomar um meu chimarrão. Sou gaúcha. E é isso que me relaxa. Tomar um banho, tomar um chimarrão com meu marido, descansar, aproveitar e dormir. Descubra aquilo que lhe faz bem. Aquilo que você tem que lhe faz bem, que lhe relaxa e que vai fazer a sua mente desligar. Porque cada um de nós somos cada um. Né? Nós somos seres únicos. Então, nós temos que saber aquilo que nos faz bem. Nós não somos um bolo que a gente bate uma receita pronta e está pronto. Cada um de nós sabemos o que nos relaxa, o que nos faz bem. Então, a gente tem que descobrir, né, essencialmente, aquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Então, descubra aquilo que lhe faz melhor, comece a mudar suas rotinas e faça tudo para que você volte a ter qualidade de vida. A vida é curta. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Beijo! Até a próxima!